Olá pessoal, tudo bem? Hoje é dia de podcast, o nosso 27º podcast, e vamos falar hoje sobre holding patrimonial e como proteger seu dinheiro, seus bens móveis e imóveis, como é que você pode aí tá trazendo essa proteção, essa blindagem, essa segurança, economia, pagar menos imposto, tudo que há de melhor na vida e ainda poder deixar o máximo desse recurso para a sua família. A pergunta mais clássica que eu escuto em holding patrimonial, Manuel, é assim, ó, quando é a hora de fazer a holding? Eu digo assim, ó, é agora. Por que agora? Porque a holding, ela tem uma finalidade muito básica para todos nós que queremos acumular patrimônio. Ela tem a finalidade de proteger o seu patrimônio da melhor maneira possível. Só que quando eu falo de holding, eu gosto muito de falar de qualquer outra situação. Não existe fórmula de bolo. Se você quer uma fórmula de bolo, você vai até a padaria e encomenda um bolo e pede a receita do bolo. E em planejamento empresarial e planejamento tributário, você tem o objetivo do resultado que você quer alcançar. Então, Valdemir, se eu quero proteção, se eu quero diminuição de imposto e se eu quero, quando falecer, passar o máximo do meu patrimônio para a minha família, então o melhor caminho que se deve seguir é construir uma holding patrimonial. Primeiro ponto da holding. Temos que pensar aquilo que você quer mais ter cuidado ou proteger. E aí, olha como é interessante você entender os seus objetivos que você quer numa empresa. Se eu vou comprar um imóvel, para que aquele imóvel faça parte da minha carteira de investimentos de tijolo, né, o investimento em tijolo que nós costumamos chamar, o que eu devo fazer com ele? Rapaz, você pretende se desfazer desse imóvel? Sim ou não? Não. Então eu vou pegar esse imóvel, colocar diretamente na holding e isolar ele de qualquer operação futura para que ele não se comunique com terceiros e aí possa gerar uma perca devido a qualquer questão com fornecedores ou clientes ou terceiros, enfim, beleza? Beleza. Esse é um ponto. Qual é o segundo ponto? Valdemir, esse imóvel eu estou investindo, eu vou comprar ele, mas eu quero revender ele dentro do prazo de 2, 3 anos. Aí a pergunta é, olha a estratégia aqui, pessoal, e vai ser uma das poucas estratégias fundamentais para que você possa ter como base na sua vida, que eu vou passar nesse podcast de direcionamento. Se esse imóvel eu vou comprar para revender, eu tenho que olhar o que? Quanto vai ser o meu custo de comprar o imóvel, quanto vai ser o meu custo de deixar esse imóvel preparado e por quanto eu vou vender. Se eu vou vender e vou ter um ganho de capital significativo, opa, eu vou pensar. Vou dar um exemplo aqui, matemático para você pensar. Comprei o imóvel por R$10, vou vender ele por 100, vou ter um ganho de capital de 15% sobre R$90. Ou seja, um ganho de capital sobre R$90, eu vou ter basicamente aí R$13,50, R$13,50 de imposto a pagar sobre o ganho de capital, correto? Entretanto, se eu jogar ele para comprar ele, colocar na minha pessoa jurídica direto, eu vou vender esse imóvel e vou ter um custo ali de aproximadamente 6% se eu vender ele pela minha pessoa jurídica. Mas a minha pessoa jurídica tem que estar preparada com a estrutura correta para vender esse imóvel por esse valor e conseguir tributar em 6% e não também em 15%. Então, a estratégia começa no objetivo que você quer alcançar. Então, aprenda isso de uma vez por toda, porque esse é o caminho de quem empreende, esse é o caminho de quem quer ter resultado, saber qual é o objetivo que você quer alcançar. E aí, pessoal, outro ponto muito significativo de holding é a questão tributária. Porque aí vamos falar aqui abertamente, que já é, acho que se você ainda não conhece, está amplamente divulgado, que é ao invés de você pagar ali 27,5% na pessoa física, você pode estar pagando ali em torno de 6%, dependendo da operação, até 16,33%, dependendo da ocasião, sobre essas tributações. Então, Valdemir, por que eu não fico só em 6%? Porque 6% é um objetivo, 11,33% é outro objetivo e 16,33% é outro objetivo
mas são menores do que 27,5% da sua remuneração sobre aquelas suas operações financeiras que você realizou. Então, hold é isso, é saber o objetivo, saber a estratégia, diminuir a tributação dentro da legislação, sem correr risco de perder o seu dinheiro. Fechado? Então esse é o grande ponto da hold, é você saber qual é o seu objetivo, saber qual é o resultado que você quer construir. Ponto. Outra questão que é fundamental, e todos nós temos muito medo de falar, que é o quê? Um dia não estaremos mais aqui, mas eu sou pai e eu como pai, eu quero que a minha esposa, né, eu pretendo ir antes da minha esposa, não pretendo, né, ir depois dela, então eu pretendo durar uns 300 anos no mínimo. Então, se eu quero que esse acúmulo de trabalho que eu fiz na minha vida, esse acúmulo de riqueza que eu estou gerando, eu quero que o máximo possível vá para a minha família. Então, o que é que eu faço? Pensando desde o início, eu crio a hold, vou alocando meu patrimônio lá, para que esse patrimônio seja sendo conduzido, transferindo ao longo do tempo para elas, né? No caso, eu tenho uma filha e tenho uma esposa por enquanto. Se Deus quiser, eu vou fazer mais uns 5 meninas aí, se ela quiser também. Então, assim, vamos trabalhar nesse processo de fazer dinheiro, pessoal. Essa é a meta. Mas, enfim, brincadeiras à parte, mas a vontade é essa mesmo. É o quê? É a gente entender que quando eu faço esse processo, eu tenho que fazer ele de maneira sempre o quê? Estratégica. Vou transferindo aos poucos o montante patrimonial e financeiro aqui que está nessa empresa com maior participação para elas do que para mim. Mas o controle acionário, o controle da empresa, eu consigo permanecer sobre minha responsabilidade, mesmo que eu fique com menos de 1% da empresa. Mas isso eu preciso ter um contrato muito bem estruturado e muito bem definido, com cláusulas específicas. Tá certo? E algumas hipóteses que a gente gosta de ventilar também em hold, né? Rapaz, vamos lá, eu tenho uma filha. Vamos supor que um dia ela se case com alguém que não preste, né? Deus me livre. Mas isso está sujeito. E eu sinceramente não gostaria que o meu patrimônio que eu construí com tanto trabalho, tanto zelo, fosse, né, que eu quis gerar para minha família, fosse para um terceiro que eu nem gosto dessa pessoa porque não tratou bem ali minha filha, ou então meu filho, se eu tiver um filho, foi lá, casou, ele vai lá também, a esposa dele também não foi uma boa pessoa. Enfim, então o que é que eu faço? Eu coloco uma cláusula de incomunicabilidade patrimonial referente a todas as pessoas que fazem parte daquele quadro societário empresarial. Beleza? Beleza. Tem outras cláusulas que também você pode pensar e pode executar. Uma delas também é a cláusula de regressão, a cláusula de usufruto e várias outras cláusulas que você pode ir pensando, como ir bloqueando determinadas situações que você pode imaginar. Poxa, qual é a cláusula, qual é o objetivo que eu posso colocar aqui para que não aconteça tal situação? Qual é a informação que eu tenho que trabalhar no contrato para que eu consiga proteger mais o meu patrimônio de terceiros? E tudo isso é possível dentro da legislação. Mas eu gosto muito da prudência e gosto de ganhar ao longo prazo. E por isso que eu vou falar uma verdade aqui para vocês, que é o quê? Não existe instrumento jurídico perfeito para quem fez coisa errada. Porque se aquele seu patrimônio está vinculado a um erro que você cometeu, a uma coisa ilegal, pessoal, o juiz que estiver julgando muito provavelmente vai ter o princípio da desconsideração da pessoa jurídica e tudo aquilo que você construiu será desfeito. Isso é uma verdade. Mas mesmo assim dá um trabalho danado para que se chegue a esse objetivo. Então, pessoal, esses daqui eu tratei 2 pontos até agora com vocês. Tratei de tributação, né? Tratei lá das cláusulas de quanto é o custo tributário em 4 operações específicas. Tem mais operações tributárias dentro da hold que a gente pode pensar. Tratei um pouco sobre sucessão, né? Muito razoavelmente da incomunicabilidade dos bens, também da imperabilidade desses bens, da questão da regressão dos bens, e pensei também aqui falar com vocês dessa questão dessa proteção, que ela é uma blindagem muito forte, mas ela não é, né, como é que eu posso dizer, mais do que 100%, que ela é impossível chegar a esse processo. Pode causar essa situação do instrumento perfeito, né, do instrumento perfeito? Pode,
mas se você fazer tudo da maneira correta. Cometeu um erro, perdeu o jogo. A vida é assim. Fechado? Fechado. Quais os outros pontos, Valdemir, que a gente pode falar sobre hold? Né? Outro ponto também muito significativo que eu gosto de tratar sobre a hold é referente à questão que ela não é apenas para tijolo. Né? Eu gosto muito dessa denominação. Fazer uma hold de tijolo, Valdemir. Meu Deus do céu, o que é que esse cara está falando? O que é uma hold de tijolo? É o cara que constrói uma hold apenas para colocar casa, para colocar apartamento, para colocar flat, para colocar imóveis de uma maneira geral. Pessoal, esse não é o objetivo único da hold. A hold tem objetivos muito mais importantes a ser trabalhados. E o mais básico deles é onde as pessoas mais erram, incrivelmente mais erram. Então anota agora, a hold é principalmente para proteger o seu dinheiro em espécie, seu dinheiro que está no banco, a liquidez imediata. Então presta atenção nisso. Vou fazer uma hold, Valdemir. Eu tenho 10 milhões em aplicações financeiras e eu tenho 50 milhões em imóveis. Eu já vou te falar uma coisa para ti, já está atrasado. E muito. Ô Valdemir, não tenho esse valor, mas eu tenho aqui uns 100 mil reais em dinheiro e eu tenho aqui um imóvel no valor de 1 milhão, 500 mil reais. E aí, já está atrasado também. Esse bem financeiro e esse bem imóvel não é para a construção de um patrimônio de longevidade de vida? Então vamos já organizar para que ele venha para uma hold. Qual é o seu objetivo? Se lembra lá do comecinho, objetivo para entender o resultado que a gente vai alcançar. Por quê, galera? O que acontece? Tive uma ação judicial de um fornecedor. Qual é a primeira coisa que acontece na sua empresa? O bloqueio das contas da empresa. Tive uma ação trabalhista. Qual é a primeira coisa que acontece na empresa? O bloqueio das contas da empresa. E, consequentemente, se o advogado for inteligente e ver essa possibilidade, ele vai fazer o quê? Pedir também o bloqueio da pessoa física. E a primeira coisa que deixa de circular é o dinheiro que você tem na pessoa física também. Então, pessoal, o seu dinheiro, se você quer proteger ele também, as suas aplicações financeiras, as suas aplicações lá que estão no banco, que estão lá nas diversas empresas de aplicação financeira, deve estar na hold. Porque pensa comigo, a primeira ação é sobre a sua empresa de operação. É um ponto. O segundo ponto é sobre a sua pessoa física. E o último ponto, talvez seja uma briga com a sua hold. Por que, Valdemir, talvez seja uma briga com a sua hold? Porque se a hold não tem nenhuma comunicação diretamente com a empresa de operação, por que a gente vai meter a hold nessa história juridicamente? Não faz sentido, entendeu? Então é por isso que a hold traz uma blindagem. Porque a hold é uma entidade à parte de você, por mais que você seja o sócio majoritário, e é uma entidade à parte das suas operações financeiras, do seu dia a dia de capital. É por isso que eu digo que o momento ideal de fazer uma hold é o momento ideal onde você decide começar a construir patrimônio para a sua família, para você mesmo usufruir e para que você possa blindar esse patrimônio. Então pensa comigo, então o melhor momento é no início, até porque é muito mais barato fazer uma hold, Emanuel, agora, do que fazer uma hold quando eu tenho 1, 2, 3, 4, 50 imóveis. Por que é mais barato? Porque esses imóveis que você vai colocar, você, por mais que tenha a possibilidade de pedir isenção de um tributo quando for colocar na empresa, porque existe um processo para isso, e o município pode acatar ou não pode acatar, e você vai ter um custo, um trabalho com contador, com advogado. Se bem que contador, pessoal, não é custo não, é só investimento, tá certo? Tira isso da cabeça de vocês aí, tá bom? Então, para que possa fazer isso, e vai ser um processo demorado, e nós não queremos um processo demorado, queremos o quê? Um processo rápido e assertivo. Então, o ideal é que você faça no começo. Porque a outra questão também, o pessoal fala assim, macho, hold só tem vantagem, Valdemir, pelo amor de Deus, não tem desvantagem não, eu quero saber meus benefícios e os meus malefícios, os meus acertos e os meus riscos que eu possa correr. Cara, se você vê uma empresa de manutenção barata, certo? Se você está construindo uma hold patrimonial e você vai só
jogar patrimônio dentro dela, da operação dela, se você vai só deixar ela ali no acúmulo patrimonial dos seus bens, tá bom? E não vai fazer mais nenhuma outra operação, uma manutenção na empresa dessa é muito barato contabilmente. É muito barato. É irrisório essa manutenção em referente ao risco que você pode colocar o seu patrimônio. E aí, eu não gosto desse exemplo, mas é um exemplo real e é um exemplo fatídico, né? O que acontece? Imagina só, você é um cara que está empreendendo, você é um cara que está fazendo dinheiro, está construindo seu patrimônio, morto de apaixonado, uma coisa maravilhosa, ali uma relação incrível, né? E você tem ali seus 5, 10, 15 imóveis, você tem ali seu 1, 2, 3, 4 milhões de reais, ou você, vou botar mais baixo, ou você tem ali seus 100 mil reais, né? E aí, 100 mil reais eu acho pouco, mas para essa operação, né? Para pensar nessa operação. Mas vamos lá, aí você está apaixonado, aí você casou, né? Aí a pessoa que você casou não é uma pessoa tão boa assim quanto você precisava que ela fosse, entendeu? Isso tanto faz para homem como para mulher, tá bom? Sem questão de gênero, questão de caráter. E aí você casou. E aí, rapaz, chegou o tempo, tentou, como eu conheço vários casos. E lamento, por isso que eu não gosto, porque eu gosto realmente, porque quando eu penso no meu casamento, eu quero ter meu casamento pela vida inteira, né? E quando você passa pela situação, o que acontece? Cara, infelizmente, vamos se divorciar, né? Não tivemos sucesso, porque tem aquele romantismo do divórcio, né? Eu vou divorciar enquanto há amor ainda. Poxa, tá divorciando é porque não há amor, galera. Então, mas se não há amor, vamos mesmo preservar o dinheiro, uma parte dele, né? Se tiver com a road, preserva. Se tiver sem a road, não preserva. Então, há sim essa questão de você ter essa maturidade empresarial. Há sim essa situação de você ter essa maturidade de saber o que é de fato para a sua família e o que é de fato para os seus negócios. Então, você precisa entender isso verdadeiramente. Então eu conheço a história de um cara que realmente construiu muito patrimônio, se casou, teve lá sua família e infelizmente a pessoa acordou do dia para a noite, disse que não queria mais, desfez a relação, foi embora e levou a mais da metade daquilo que ele construiu. E aí é um desfecho muito triste, mas é uma verdade. Então por isso que eu falo que hold, o momento de você pensar e começar a fazer é hoje. Independente se você tem 20 anos, independente se você tem 80 anos de idade. Porque, pelo amor de Deus, se você tinha 80 anos de idade e não tinha feito a road, você está esperando o quê? Seu Abraão, né? Eu tenho uns que viram mais que o Abraão, não sei, né? Mas é complicado. A gente precisa saber que a gente não é finito. E, galera, por que eu gosto de tocar esse ponto? Porque antigamente eu tinha muito receio de falar sobre a gente morrer, não estar mais aqui e tudo mais. Eu tinha muito esse receio. E hoje, como pai, eu já não tenho mais esse receio, sou muito tranquilo sobre isso. Porque pensa comigo, quando eu acompanho todo o processo sucessório, os inventários que te acaba sendo chamado para participar de uma forma ou de outra, daqueles grandes patrimônios, eu sempre vejo assim, poxa, perdeu muito dinheiro. Absurdamente muito dinheiro. Como assim, Valdemir? Perdeu muito dinheiro? Pelo simples fato, seguinte, o que as pessoas mais fazem na vida normalmente? Gostam de comprar tijolo, né? As pessoas compram as casas, compram seus apartamentos, compram seus imóveis de uma maneira geral. Beleza. Então, normalmente, o patriarca ele concentra muito a sua construção patrimonial aqui nos imóveis. E aí, quando ele vai para um processo de falecimento e vai deixar a sua herança, a família vai lá, vamos olhar. Normalmente, por incrível que pareça, todos que acompanham, existe uma baixa liquidez desse sentido, de ter dinheiro em espécie. E o que acontece? A família vai precisar de dinheiro para fazer o inventário e que não é um processo rápido. Eu acompanho um inventário pessoalmente do meu sogro e ele está nesse inventário há mais de 12 anos. Então, olha o absurdo, né? Isso é bem comum, pessoal. Inventário rápido demora 2, 3, 4 anos. Tá certo? Inventário lento, aí tu vai por 12, 10, 15 anos, por aí tranquilamente. Não é anormal, porque você vai depender da questão judicial. Então, nesse ponto, o que acontece? Qual é o ponto que eu quero trazer para ti agora? Pensa comigo. Cara, eu tenho 10 casas, cada casa vale 1 milhão, nós temos 10 milhões.
E desses 10 milhões que você tem, você vai fazer lá a divisão. Vamos ser objetivos. Você tem um único filho. Então, os 10 milhões é para o seu único filho. Né? E para a sua esposa. Vai lá ser 50-50. Vamos fazer a divisão. O advogado normalmente vai cobrar para acompanhar esse processo algo em torno de 10%. E aí, você também vai ter as custas com o contador, que não é despesa, é investimento. E é bem baratinho. Não sei nem quanto é que é o valor pela situação dessa. Tem que ver a complexibilidade. Você também vai ter a questão também do custo do ITBI, que hoje, por enquanto, é 8%. Né? Para começar a brincadeira aqui no estado do Ceará e na grande maioria dos outros estados também é 8%. Né? Começa com 2, vai para 4, 6 e 8. Né? Na grande maioria dos estados. Tem essa mudança aí, basicamente. Não, é 4, 6 e 8. Pronto, exatamente. E vai começar aí. Mas todo mundo chega logo em 8 porque o valor de 8 é muito rápido de ser alcançado. Esse valor de 4 e 6 é quase irrisório de você ter essa possibilidade de ter eles, porque não vale nem a pena. Então, pessoal, então você tem 10% do advogado, 8% do ITCMD, né? Então você tem 18%. Mas, cara, eu não tenho dinheiro. O que é que eu faço, Mirella? Vamos vender um imóvel para ter liquidez e a gente conseguir fazer essa partilha desse bem e ter esse custo desse processo? Vamos. Ô Valdemir, queria te vender um imóvel aqui, cara. A valor de mercado está 1 milhão. Aí, cara, é mesmo, esse imóvel é bom. Vou te pagar aqui 900 mil, tu quer? Aí ele, quero, tá fechado, então, beleza. Valdemir, mas esse imóvel eu não consigo te transferir agora, porque ele está num processo de inventário, mas eu faço com você um contrato de compra e venda, eu faço lá tudo direitinho, os inventariantes, eu e minha mãe, vamos assinar lá no termo de acordo no cartório e tudo mais, beleza. Mas, cara, seguinte, como vai demorar esse imóvel vir para mim, eu acho que por essa questão não é tão vantajoso. Então 10% de desconto é pouco, sabe? Eu queria ver com o Xigã se daria certo de fazer pelos 600 mil reais, não por 900 mil. O que é que tu acha? O cara, poxa, macho, vai ficar muito barato, eu vou perder muito dinheiro e tudo. Mas, cara, você não tem dinheiro para subsidiar o seu inventário. Então vai ser barato ou caro? Você vai perder dinheiro. E se você perder só de um imóvel, agradeça. Porque normalmente se perde, tá certo? Entre 20 a 48% do valor de bens que essas famílias têm num processo de inventário. Acredita nessa informação? Por quê? Porque ao longo do tempo a família vai se desfazendo dos bens para custear o processo de inventário e para custear o processo tributário e as custas que envolvem toda essa situação. Imagina tu ter um patrimônio de 10 milhões de reais e tu perder aproximadamente 4 milhões de reais nesse processo. Se você não saber fazer ele bem gerido, porque é um inventário. É muita coisa, pessoal. É muita coisa e não é anormal. Não é anormal. Tem uma história que popularmente a gente gosta de falar que é vô rico, pai herdeiro, neto pobre. Por quê? Exatamente por isso. O avô construiu um patrimônio muito alto, o filho é herdeiro, usufruiu algo em torno ali, se não souber gerir empresarialmente, claro, né? Algo em torno de 50% do que ele teria direito. Se ele teria direito a 100 reais, ele vai ter de algo em torno de 50 reais. E para o neto não sobra absolutamente nada se não tiver uma hold, né, nessa questão, protegendo o patrimônio e as decisões da família. Olha, tem hold que eu conheço, que é assim, ó, hold Alves, quinta geração. Ou seja, já está ali na quinta geração, seguindo hold em cima de hold, para proteger toda a família, todos os herdeiros de todos os lados, tudo planejado para que não perca a capacidade financeira, para que não perca a capacidade operacional, para que isso não demore no processo de inventário, para que isso não tenha custos e nem morosidade. Porque quando você perde a capacidade de remanejar o seu patrimônio nesse processo, você fica o quê? Com baixa capacidade de fazer dinheiro. E a sua família vai ficar desamparada. E isto é uma verdade.
Eu acho que se você é um cara do meio empresarial, normalmente você vai conseguir olhar para essas situações e vai entender normalmente o quê? Poxa, isso de fato aconteceu com um parente meu. Normalmente você sempre vê, isso aconteceu com fulano, ou até mesmo, infelizmente, isso aconteceu comigo, porque meu pai não fez um arroz quando deveria ser feito. E aí, pessoal, por mais que seja difícil essa conversa, ou você como pai traz para a pauta e já resolve isso, ou você como filho, quando vê esse podcast, já pega isso e resolve essa situação também. Porque sabemos que nós não somos eternos, somos finitos. Então o processo sucessório tem que ser construído estrategicamente para que a sua família possa usufruir daquilo que você construiu. Não o governo e não terceiros que vão estar nesse processo diretamente. Então essa é a grande situação que você precisa pensar e imaginar na sua questão sucessória. Fora isso, o que é que eu também gosto muito de dizer? Se você tem uma holding patrimonial / familiar, não coloque ela como sócio nas suas empresas de operação, porque senão você traz uma parcela do risco também para ela. Isso não é interessante fazer. Então, seja estratégico. Existem vários pontos a ser trabalhados, mas esses pontos que eu te dei aqui, eles são a base, eles são os fundamentos que vão te trazer economia, segurança e uma estratégia sucessória, para que você possa proteger o seu patrimônio, economizar impostos e destinar o máximo dos seus recursos para a sua família. Esses são os 3 pontos que eu gosto de tratar em holding. E o último ponto que eu sempre falo, a hora da holding é o quê? Agora. Então se você sai desse podcast entendendo que, poxa, eu tenho que partir de hoje, se eu sou um cara que estou disposto a construir patrimônio, se eu sou uma pessoa que quero realmente ter um laço patrimonial e proteger aqueles meus investimentos, eu vou fazer uma holding hoje, não é amanhã, quando eu tiver 10, 15 imóveis. Até porque quando você tiver 10, 15 imóveis, você vai ter o custo de levar esses imóveis para a holding. No mínimo, custo cartoral. Caso o contador ou o advogado que esteja lhe assessorando não conheça as estratégias para reduzir esse custo de TCMD que você pode ter, tá certo? ITBI, na verdade, que é do município, tá bom? São tantas siglas que às vezes a gente tem dúvida, porque o ITBI é referente à transição do imóvel, saindo da pessoa física para a pessoa jurídica. Se você não souber fazer, você vai ter esse custo tributário. E o ITCMD é o imposto sobre causas, mortes ou doação. E aí, de toda forma, você tem que buscar pagar o menos possível dentro da legalidade dos impostos ao governo e às pessoas ao redor que vão estar envolvidas nessa operação. Construir a holding, está com tudo resolvido? Não, pessoal. Você precisa continuar o monitoramento de objetivo e estratégia. Como eu falei também aqui no podcast, a outra situação é o quê? Qual é meu objetivo com aquele imóvel? É permanecer com ele a longo prazo ou é se desfazer dele rapidamente? E sabendo o que você vai fazer nessa operação, você vai decidir se você vai manter ele na pessoa física ou levar ele para a operação na pessoa jurídica diretamente. E aí, olha como isso é interessante. Se eu souber disso, eu faço o quê? Eu faço o contrato de financiamento ou de compra pela minha pessoa física CPF ou pela minha pessoa jurídica logo. Porque se eu fizer para o meu CPF, depois eu vou ter que transferir para a pessoa jurídica. Aí eu vou ter 2 custos novamente. Por isso que você precisa de um assessoramento que possa trazer segurança, economia e praticidade ao seu processo. E queria só recordar, porque esse podcast também é de recordar, tá certo? Não só tijolo, holding é principalmente para ter dinheiro lá dentro. Então foca nesses objetivos e esse podcast é sobre você preservar a sua riqueza, preservar seu patrimônio de maneira estratégica para que você possa deixar o máximo de dinheiro no seu bolso e não para os outros. Pessoal, é isso. Queria agradecer também aos nossos patrocinadores, a Wise Cowork, tá certo? Lá vende direitos fiscais, a 2P Partners, que é uma empresa de recuperação e planejamento tributário, tá certo? Também faz muito esse processo de hold lá dentro de lá, nós temos um parceiro muito forte. Também quero agradecer a X-Tech, que é uma empresa de ponto digital. E por último, e não menos importante, a nossa querida Lockset, que faz certificado digital a um preço maravilhoso aí para vocês, certificado digital em menos de 7 minutos e bem baratinho, tá bom? Forte abraço, até o próximo podcast.